Seja bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Esse é o seu lugar, o seu ambiente, o seu espaço para você concretizar o seu sonho de morar bem, o sonho da casa própria, o sonho de quem quer comprar, de quem quer vender, quem quer investir, quem quer alugar, quem quer locar, enfim. Esse aqui é o seu lugar. E por que é o seu lugar? Porque aqui você recebe as melhores instruções, informações, dicas, estratégias, técnicas, você, cliente. Você sabe que a gente se posiciona aqui para trazer para você o melhor conteúdo. Como é que a gente vai trazer o melhor conteúdo se a gente não tem os melhores profissionais? É por isso que estão aqui, ó, Felipe Machado e Wagner Bonato. Sejam muito bem-vindos, gente. É uma Obrigado alegria. pelo convite, meu querido. É um prazer estar contigo. Uma alegria. Gente, duas referências nacionais. Tá? São duas referências nacionais. Esse rapazinho aqui, ó, o Felipe, ele acabou de me dizer que tem 560 mil seguidores no TikTok. Tu comprou esses seguidores, não foi, velho? Quanto foi? Diz logo aí quanto foi. Sem fazer dancinha. Sem fazer dancinha. Sem fazer dancinha. Filipão é corretor de imóveis. Aonde, Felipe? Sou corretor de imóveis na Zona Norte do Rio de Janeiro. Zona Norte do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, assim, o pessoal foca muito na Zona Sul, Recreio, que são os imóveis de alto padrão. Sim. Mas eu sou lá do econômico da Zona Norte. Econômico, né? Você está no Minha Casa Minha Vida. Tô no Minha Casa Minha Vida. Eu sempre fui focado em imóveis já de revenda, imóveis usados. Sim. Nem eram imóveis de lançamento. Aham. E por conta dessa expertise, né, de tratar com a Caixa, financiamento, resolver BO de analisar a matrícula de imóvel, e aí toda essa expertise eu peguei e comecei a gravar conteúdo para o TikTok. Quais são assim, os bairros mais conhecidos da Zona Norte, assim, que acho que o Brasil sabe? Né? Tijuca, Meia. Del Castilho, por aí. Por aí, são esses bairros. Né? E você está lá? Tô lá. Você é o rei da Zona Norte. Tô por lá, tô tentando. Tá dominando. Legal, joia. Wagner Bonato. Wagner, você está vindo de onde mesmo, hein, Wagner? Porto Belo, Santa Catarina. Porto Belo, Santa Catarina. Fica ali pertinho de... O pessoal perto de Balneário, fica 25 km de Balneário e mais ou menos 50 minutos de Florianópolis, na capital. O Felipe está há quanto tempo no mercado? 12 anos. 12 anos. Wagner, quanto Completo tempo? 19 anos em agosto. 19 anos em agosto. 19 anos. Todos dois educadores. Você está educando o mercado há quanto tempo, Wagner? 10 anos completo esse ano. Inclusive, ó o livro dele aqui, gente. Olha que legal. Hoje eu vou vender. Hoje... Cara, que legal. 12 pilares para um corretor de imóveis ser... Não é ser qualquer corretor, ser extraordinário. E o comentário foi de quem? Comentário de... Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, cara. Olha que legal. E o prefácio de outro gigante do mercado imobiliário. Bruno Lessa. Que enciclopédia, gente. Aqui tem um chat GPT, tem um chat Bonato aqui, viu? Que maravilha. Então você está lá nessa região, você está há quanto tempo educando o mercado, então? 10 anos. 10 anos educando o mercado. 10 anos. E você tá vindo para isso também, né? Eu comecei um canal de educação há quase 4 anos, que foi quando eu comecei a compartilhar conteúdo no TikTok. Tá. E você chama de canal de educação? Canal de educação. Olha que legal, gente. Meu conteúdo não é de venda no TikTok. Não é? Não é um conteúdo de venda. Cara, e normalmente não é de se esperar que um conteúdo desse tipo, né, com essa linha editorial, de educacional, pudesse vingar no TikTok. Sim. E orientando as pessoas. Orientando as pessoas a fazer financiamento da melhor forma. Como eu falo muito com os públicos da classe C e D, são públicos que são muito carentes de informação, de financiamento, de dúvidas muito comuns. Cara, é impressionante. A gente, como corretor, no nosso dia a dia, a gente acha que é uma informação comum e que todo mundo sabe, mas não. Isso. Olha a beleza desse programa, gente. A gente está aqui, nós vamos tratar do mesmo tema, e o tema é você. O tema é você comprar bem, é você escolher o corretor certo, é você fazer a jornada mais agradável possível, né? Essa jornada de compra, de venda, enfim. Mas olha que legal, duas perspectivas bem distintas. Uma de alto padrão, você está focado no alto padrão, não é isso? 10 anos já. 10 anos focado no alto padrão, e outro focado no Minha Casa Minha Vida e chegando na faixa 4. Você está alegre com a faixa 4? Estou alegre. Agora, eu vendia muito imóvel no faixa 3, imóvel usado. Aí a Caixa jogou 50% de entrada lá. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou comer? Aí finalmente veio. Mas aí tá melhorando aí. Vamos ver. A gente já teve algumas alterações agora. Para outras regiões já está normal, mas para a região sul e sudeste ainda
tá diferente ainda. A Tá. Caixa não tá ajudando tanto, não. Tá, né? É. Não, mas vai melhorar, vai melhorar. Temos que acreditar nisso, né? E temos que trabalhar por isso. E não depender disso. E não isso aí. depender dessa... Quando a gente fala que a gente vai comer, é brincadeira, né, gente? A gente tem muita coisa a fazer. Mas Gente, é isso. Vamos conversar isso então. Vamos começar aqui pelos mais velhos. O Wagner aqui. O Wagner aqui é o mais, Experientes, né, Wagner Paulo? aqui é o mais velho, 72 anos já de idade, 25 de mercado, enfim. Amigo, me fala uma coisa aqui, vamos conversar. Ó, os clientes, eles decidiram, estava lá o casal, seu João, dona Roberta, e eles disseram, amor, vamos começar a procurar imóvel. Vamos começar a procurar imóvel. E aí, eles estão na dúvida de por onde a gente começa. O que é que a gente faz? Na sua opinião, o que é que o seu João e dona Roberta deveriam fazer em primeiro lugar? Me fala só o primeiro passo. O primeiro passo deles. Depois a gente vai seguindo isso aí, que eu vou perguntar para você também o que é que o seu João e a dona Roberta, da versão, né, no metaverso econômico, deveriam fazer também. Wagner, o que é que eles deveriam fazer? Olha, eu acredito que o caminho mais rápido e objetivo é você procurar um corretor que você confie. Opa! Uma imobiliária que você Opa! confie, porque é mais rápido. Porque você imagina o Tá. cliente que está lá, vai lá no Google. No O Google. maior buscador do mundo, né? Mais usado. Vai aparecer só duas opções, né, do Google, quando ele fizer a Vai busca. aparecer um monte de opções. Ele vai entrar em portais, sites, vai ficar confuso. Muitas vezes ele acha que eu ainda estou iniciando o meu processo, não quero incomodar. Ou não quero ser incomodado por um corretor. Que legal você trazer essa perspectiva. Mas eu acredito que se ele pegar um corretor, e acontece muito isso hoje, Sim. porque no final das contas, o que vai acontecer? Ele vai entrar lá num site, num portal, Sim. ele vai se interessar por um imóvel ou por outro. Hoje os portais captam o cliente, muitas vezes sem ele pedir. Porque ele tem que fazer um cadastro para entrar, muitas vezes. Sim, é verdade. Isso já é enviado para os corretores, Uhum. muitas vezes. Ou seja, imagina, vamos supor que eu estou lá na minha cidade e eu já sei que tem uma imobiliária, eu tenho um corretor que eu conheço, que eu confio. Caramba, eu já posso iniciar, olha, eu estou só iniciando esse processo, vou comprar daqui 6 meses, daqui 1 ano, que seja. Eu já vendi para clientes que eu atendi 2 anos e está tudo certo. Cada um tem a sua jornada. Então, se eu fosse um cliente, eu ia procurar primeiro. Hoje, com a visão que eu tenho, com a experiência que eu tenho, Sim. caramba, cheguei aqui em Fortaleza. Aham. Vou procurar o Paulo. O Paulo que já tem essa experiência, já conhece, vai me falar do bairro, aonde está mais valorizado, ou Tá. qual é a melhor região. Tá. Dentro Legal. do meu ponto de vista, seria isso. Você falou agora uma coisa interessante sobre o portal, tá, gente? Até para esclarecer para vocês. Ele falou de uma coisa assim: você fez lá, entrou no imóvel, aí você fez um cadastro para pedir informações sobre aquele imóvel. Deixa eu só dizer uma coisa para você. A partir daquele instante, o portal já sabe quem você é. E todos os outros imóveis que você... Não é que você peça informação, não. É que você clicar no imóvel, o portal já sabe que você está clicando e manda essa informação para o captador, Isso aí. para o responsável por aquele imóvel. Então, quando você eventualmente chegar e disser, receber alguma ligação, ou então receber, né, um WhatsApp, uma mensagem dizendo: o senhor analisou, viu o imóvel tal, no portal tal, diz: não, mas eu só fiz ver. Pois é. É isso aí, é exatamente isso. E aí o que é que acontece depois que ele faz isso por 3 horas? Logo depois, o que é que acontece? Aliás, durante o processo. Um monte de contato, um monte de gente chamando Um monte ele. de gente chamando, um monte de Pessoas contato. que ele não conhece. Caiu na armadilha. Caiu. Então, assim, por isso que eu já falo, se você encontra alguém, um corretor experiente, que vai se preocupar em entender o que o cliente está procurando, quais são as necessidades, ele quer um apartamento de 3, de 4 suítes, o porquê que ele quer isso. Eu já tive uma situação Sim. de um cliente que ele queria 3 suítes, só que ele não alcançava aquele preço. Opa. Mas o porquê que ele queria 3 suítes? Porque ele queria fazer um home office, um escritório. E aí a gente encontrou um apartamento de 2 suítes, só com uma sala ampla que ele conseguia fazer um home office ali. Lá. E aí coube no bolso dele. Porque, convenhamos, na hora do home office, na hora que tiver visita, ele não vai estar no home office. Exatamente. Ele vai estar recebendo a visita. Então, Exatamente. o home office pode ficar na sala. Olha só, gente, olha a dica. Às vezes, então, o corretor bom, ele vai questionar, às vezes, os seus porquês, né? As suas motivações. Filipão, me fala aí, amigo, o seu João e a dona Roberta são um casal que está qualificado, está enquadrado no Minha Casa Minha Vida, nas faixas aí, 1, 2, 3 ou 4, enfim. E aí eles tomam a decisão, amor, eu acho que dá. Eu ouvi um rapaz no TikTok, não é bonito não, mas ele falou umas coisas lá interessantes e acho que, pelo que eu vi, acho que dá pra gente. Vamos começar. Por onde eles deveriam começar?
Eu sempre oriento aos clientes, porque geralmente o pessoal da faixa econômica, eles precisam ter muitas informações sobre o crédito. O crédito é uma parte muito importante. E nem sempre eles começam o processo assim pela via normal. Às vezes eles já querem procurar o imóvel antes de saber as condições do crédito. Opa, vou me ajeitar aqui na cadeira. Você está dizendo que o casal do econômico não deveria começar por procurar imóveis. Exatamente. Deveria começar pelo quê, então? Devia começar a procurar por saber as condições de financiamento. Como é que ele faz isso, então? E aí, essa é uma parte que eu ensino. Porque tem muito cliente que chega para mim que ele é machucado com o corretor do econômico. Porque o corretor do econômico atende em grande escala. Então, o que acontece com o econômico? Você fala oi, ele já fala, manda o documento. Essa foi ótima, gente. Essa eu vou guardar. Ele nem fala oi. Essa eu vou guardar. E ele só atende... Bom dia. Olha, é CPF, eu preciso da identidade. Se você está com uma restrição, por favor, aguarde. Só volte a falar comigo depois que resolver esse problema. Resolver essa pendência porque aí. Ele atende em grande escala, então o corretor do econômico ele fala com 100 pessoas para fechar 2, 3 vendas. É uma média. E aí ele foca nos clientes que ele tá ali, frutas tá baixas. mais próximo, Fruta baixa, vou colher as frutas baixas. É. E aí tem muita gente que tá nesse limbo. Às vezes a pessoa tem uma restrição pequenininha que ela não é orientada a fazer. Às vezes ela tem muita coisa que acontece hoje no econômico. Por exemplo, ele apareceu numa lista do registrato. Ele tem débitos, deixou pendências para organizações financeiras nos últimos 5 anos, que é uma coisa que acontece muito. Você foi lá, fez uma negociação com um banco, você devia 10 mil, aí você falou, dou R$300, eu vou quitar essa dívida. Aí ele acha que o CPF dele está ok. Mas quando ele vai financiar um imóvel, ele aparece lá no registrato como essa pendência financeira. E os bancos não concedem crédito para ele enquanto aparecer isso ali. Então, toda essa parte de orientação, às vezes, dá muito trabalho para o corretor fazer. Mesmo que tenha sido renegociado... Sim, muitas vezes ele fica ali ele continua ali, só renegociou, começou a pagar, mas ainda está devendo. Não, às vezes nem renegocia. Aquelas renegociações do tipo de pagar um mínimo só para tirar ele do SPC e Serasa. Mas aí ele tem um nome limpo superficialmente. Quando ele precisa de créditos mais robustos, ele não consegue. Entendi. Então, essa dinâmica do cliente... tem muito cliente que chega magoado com muitos corretores, porque o corretor do econômico também tem muito isso. A rotatividade é muito alta. Então, nem sempre o corretor é muito capacitado para poder atender o cliente. Então, às vezes, não é nem má vontade do corretor. É falta de entendimento mesmo. Desconhecimento mesmo, então. Então, como você está fazendo o quê? Acabou de formar no Cresce, a construtora já vai lá, chama todo mundo, e às vezes não tem o treinamento adequado. E o cara, quando vai para o jogo ali, para o game, ele não sabe orientar o cliente. Então, com certeza. Agora, só uma coisinha para antes eu passar aqui de volta para o Wagner. Você disse que ele deve buscar logo esse conhecimento sobre o crédito dele, né? Sobre a condição de cadastro dele, a condição de crédito, quanto ele tem, qual é o tamanho da arma que ele tem para saber qual o animal que ele mata, né? Exatamente. Muito bom. Com quem ele faz isso? Com o corretor, mas como eu disse... Qual corretor? Às vezes o corretor eles têm essa dor do corretor, porque o corretor não avança no processo com eles, ou o corretor não tem a expertise de entender sobre funções de renda, porque tem muitas dinâmicas no Minha Casa Minha Vida, como compor renda, tem parte de renda formal, renda informal, composição de renda, tem parte de dependentes, tem muitas coisas assim que são importantes. Vamos lá, eu quero... aqui sai um e-book no final do programa, tá certo? Sai o e-book, já sai, tá lá, quando a gente passar ali, já sai o e-book ali. Então, aqui é manual. Nós vamos dar um manual para ele. Tá? Vai te preparando também, Wagner. Olha só. Você vai dizer agora para um parente seu que está no Acre, que disse, primo, eu vou comprar o Minha Casa Minha Vida. Aí você chega para ele e diz, primo, é o seguinte, você vai ter que procurar um corretor que tenha essas características, uma imobiliária que tenha essas características aqui, porque é esse tipo de profissional ou de empresa que vai te dar a assessoria que você precisa nesse primeiro instante. Como ele faz isso? Ele precisa procurar boas imobiliárias e bons corretores. Geralmente a gente pede indicação de pessoas que já participaram desse processo. É um dos caminhos. Indicação eu acho que é o melhor caminho. Melhor caminho. E aí, mesmo que ele não faça... O que eu faço hoje? Eu empodero meus clientes. Eu dou a informação para que ele faça sozinho. Eu ensino para ele como é que ele vai no site da Caixa. Vai na caixa.gov.br, a habitação, faça uma simulação. Como é que eu faço a simulação, Felipe? Você vai colocar seus dados de renda bruta,
idade. Da família, né? Do casal. Total, né? do casal. Aham. Renda bruta, idade do mais velho, se tem, às vezes, casado, às vezes a pessoa está comprando sozinha, mas quando é sozinha tem um dependente, você pode colocar para ter desconto. Eu ensino todas Esse passo a passo, esse né? passo a passo para que a pessoa faça sozinha, e ela fez sozinha, ela já tem uma noção. Aí ela procura um corretor. Porque ela já chega no corretor Tá. com muita informação. Isso você ensina lá no seu canal, é Ensino isso? no meu canal. Canal de educação. E de repente, se colocar lá no YouTube, acaba caindo em você também. Ou você não tem canal no YouTube? No YouTube eu não opero esse Olha tipo só, de... Wagner, Eu faço perdendo- informação no Hã? Tá TikTok. perdendo a oportunidade. Perdendo a oportunidade, seu Felipe. Hã? Podendo estar educando aí milhares de pessoas também no YouTube. É porque o YouTube ele tem uma busca mais refinada, né? Do Sim. que a busca do TikTok, né? Mas de qualquer forma, se botar lá no TikTok, Minha Casa Minha Vida, MCMV, vai aparecer você. Não aparece. Você Mas pula- agora, com certeza, depois desse programa aqui, Não, bom, agora- ele já vai para 600 mil pelo menos. Aí ele vai virar aquele corretor que atende em escala e não vai mais atender direito. Não. Ah, fala com o Mas meu legal. robô aqui. Guarda aí, Wagner. Como é que eu faço para identificar? Você falou que procura um corretor bom. Como é que é esse corretor bom, na sua opinião? Como é que eu identifico esse corretor bom? Esse caminho que o Felipe falou é interessante, a indicação acho que é um dos bons caminhos. Sim. E hoje o mercado ele tem já alguns anos caminhado por muitos corretores produzem conteúdos, vídeos Opa. dos imóveis. E muitas vezes esses vídeos são alcançados tanto no TikTok, quanto no Instagram, tanto no YouTube. Então muitas vezes eu conheço corretores que são amigos meus, que eles se tornam muito conhecidos por conta dos seus vídeos. Sim. Que além de ele trazer e mostrar os imóveis, que podem ser imóveis interessantes para o público, muitas vezes ele também traz um conteúdo educativo, como faz o Felipe, Opa. por exemplo. Então, você assim, tá dando uma dica aqui forte. então isso é interessante, porque na hora que você vai num buscador como YouTube ou como Google, você já vai ver ali, se você pesquisou lá, comprar apartamento em Fortaleza, vai aparecer ali sites, mas com certeza vão aparecer vídeos. Sim. Alguém falando de algum vídeo, quero comprar um apartamento no Meireles. Ok, vai aparecer ali vídeos, talvez, de corretores falando sobre aquilo. Então você começa a ver a relevância daquela pessoa, Tá. você pode entender dos imóveis. Então, assim, esse é um caminho, mas, assim, tem indicação. É muito provável que, às vezes, no seu bairro, as pessoas têm uma tendência de morar próximo de onde elas já moram. Sim. Né? Ou seja, é muito provável que naquele seu bairro existam imobiliárias que você já conhece há muitos anos. Sim. Você passa em frente, que você sabe quem é. Então, eu acho que esse seria o caminho ideal. Seria um caminho. Ideal. Mas ainda em cima disso aí, vamos lá. O que você está me dizendo aqui é que existem corretores que só apresentam imóveis. Vamos lá, vamos falar de redes sociais. Tá. Só apresentam imóveis. E existem outros corretores que não só apresentam imóveis, mas também educam o mercado. Trazem conteúdo educativo e se Sim. posicionam, inclusive. Isso é muito bom. Fazem como o Felipe falou. Sim. A tendência, a gente não pode ser determinista nisso, mas a tendência é que esse corretor que tem esse tipo de preocupação possa possa ser um corretor mais consultivo enfim, mais interessante para esse cliente. É uma tendência, na sua opinião? Eu acredito que sim, porque não é apenas mostrar o imóvel. Porque mostrar o imóvel, você pode entrar num site, você pode ver fotos, você pode ver as várias formas. Agora, quem educa o cliente, ele ganha autoridade. Autoridade. Concordo Ele ganha plenamente com você. Autoridade, o cliente confia. Imagina o pessoal que segue lá o Felipe, por exemplo. Ele trazendo toda hora uma informação de qual o processo para você comprar o seu primeiro imóvel. Sim, E começa a ver um vídeo, ver outro. Nossa, confiei nesse cara. confiei. Quebrei a Confiei. barreira já, né, de... E eu quero Quem tá comprar falando com com ele. quem, né? Eu quero comprar com ele porque eu ele. sei que ele entende e ele vai me ajudar. Então, eu acho que tem muito disso. Você deve ter pessoas que dizem assim, não estou ainda em condições, mas quando for comprar, vou comprar com você. Eu recebi um depoimento domingo. A pessoa me mandou no direct assim, Felipe, o meu sonho é comprar um imóvel com você. Olha aí. Não é comprar só um imóvel, é comprar um imóvel com você. Eu Tá. tô participando Sua esposa viu esse do recurso? sonho Não, da... não. Aí ela viu porque eu peguei, Lógico, tô brincando. colei e publiquei assim, olha gente, receber um eu te amo da esposa é bom, mas receber um depoimento assim também é muito faz toda a bom. diferença, Aí né? o pessoal falou, Felipe, meu sonho também é comprar um imóvel contigo. Eu falei, é porque a gente conecta tanto com as pessoas através da educação. E eu verdade. comecei assim, para simplesmente ajudar. Eu recebi milhares de depoimentos, Paulo, Tá. de pessoas no Brasil inteiro falando, Felipe, eu não sabia que eu podia comprar um imóvel. Ai, cara, nem me diga isso. A gente teve aqui um episódio exatamente sobre isso e eu não tinha essa compreensão. E a gente viu aqui. Eu já falei isso num episódio anterior, vou falar de novo. Audiência, me perdoa, mas é porque outras pessoas estão nos assistindo agora.
eu perguntei para um diretor de incorporadora de Minha Casa Minha Vida, para Victor. E aí perguntei, Leandro, fala aí para mim, cara, o que impede as pessoas de comprarem? Qual é o maior obstáculo para as pessoas comprarem Minha Casa Minha Vida? Ele disse, as pessoas não sabem que podem comprar. Elas não sabem que estão aptas a comprar. Mas, na hora, a menina que estava aqui acompanhando, que era da imprensa, né? Enfim, da imprensa não, como é que a gente chama? Assessoria de imprensa, né? De assessoria de imprensa, terminou o programa, quando ela terminou o programa, gente, vocês não sabem que ajuda vocês me deram aqui agora, porque eu acabei de ver que eu posso comprar um imóvel. Elas não sabiam. As pessoas, quanto as pessoas... mesmo com todo o advento da internet, tem muita gente que não tem acesso à informação. Informação demais, informação E às vezes eu acho assim... E aí por isso que entra naquela questão de a gente vende muita informação. Então por isso que gera autoridade e confiança. Porque ninguém compra um imóvel sem ter confiança. E como é que você vai confiar na pessoa? O que vocês estão dizendo, vocês dois aí estão dizendo é o seguinte, sim, acompanhem, eu não gosto de dizer sigam pessoas, eu não gosto de dizer, acompanhem, sigam, a gente segue Jesus. Mas a gente diz assim, acompanhem corretores, educadores. Vocês estão dizendo também, é isso? Sim, eu acho muito importante. Filtro? É um filtro, então? Porque assim, vamos pensar. Se eu tenho a indicação, ok, alguém que eu confio me indicou uma outra pessoa que eu não conheço, mas como é uma indicação, vou confiar. Se transferiu a confiança. Agora, se eu acompanho algum corretor e eu começo a perceber que aquela pessoa tem conhecimento e pode me ajudar, você também gera essa confiança. E é você, a confiança quem dá sou eu que vou pedir o serviço, né? Não é você que está gerando, que vai me prestar o serviço. Eu é que estou dando essa confiança a você, né? É tanto que a gente brinca dizendo assim, está dando muita confiança para essa menina, está dando muita confiança para esse rapaz. Né? Mas, enfim, continua. E aí, as pessoas não têm acesso a essa informação. Tem gente que acha que porque ganha pouco não vai conseguir comprar um imóvel. E às vezes eu faço uns vídeos para provocar. Porque eu boto assim, aí tem depoimento assim, ganho só um salário mínimo, nunca vou conseguir comprar uma casa. Eu vou lá e respondo. Gente... Ela foi na Caixa e o gerente da Caixa falou para ela que ela nunca vai conseguir comprar um imóvel. Mas isso não é verdade. Aí eu explico, né? Você precisa procurar um imóvel dentro desse perfil. O Brasil é muito grande. Em grandes centros, você não consegue encontrar boas opções de valores econômicos. Mas você vai para cidades mais de interior, você vai para outros lugares... Tem lugar que está lançando imóvel. Até mesmo nas regiões metropolitanas das capitais já começa, né, a aparecer. Ou às vezes em zonas periféricas. Por exemplo, minha realidade no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem muita gente que mora em área de comunidade. Que o cara, para entrar e sair, tem que passar por barricada. Eu morava dentro do Complexo Alemão. Então o cara tem que sair... Você morava? Morava dentro do Complexo Alemão. Eu saí de lá. Ele tem que passar por barricada. Às vezes tem operação policial que ele não consegue sair de casa para ir trabalhar. E tudo que a pessoa quer, mesmo que ela mora em zonas periféricas, é poder sair e entrar em casa sem ser incomodado por essas coisas. Então o pessoal fala, essa zona é muito perigosa. Ele já mora dentro do perigo. Ele mora numa faixa de Gaza do Brasil. Disfarçada, então, para ele, se ele não está dentro da comunidade, se ele está na porta da comunidade, para ele está ótimo. Porque não vai incomodá-lo mais. E às vezes esse imóvel é barato e ele consegue comprar. Entendi. Então, são essas pessoas que ele precisa de uma solução e ele precisa encontrar esse caminho. É para essas pessoas. E isso acontece em todo o Brasil. Tem muita gente que acha que realmente não vai conseguir comprar e compra. Wagner, olha só. Você já falou que você deveria procurar um corretor, né? Felipe falou sobre a necessidade de procurar, se não for procurar um corretor ou imobiliária, já tentar por meios próprios, né? Mediante instrução, né? Devida aí, que é a sua que você dá, tentar identificar o cadastro, o crédito dessa pessoa para saber a situação. Mas aí, onde é que entra aquela coisa de conversar sobre o que a gente quer? Ou o que a gente precisa? O perfil, sabe, o perfil, qual é o nosso perfil? Onde entra nesse processo aí? Essa conversa aqui é uma conversa de casa. É uma conversa em casa ainda, entre os dois, concorda? Sim, né? concordo. Não é isso, né? Como é que deveria ser essa conversa aí, na sua opinião? Eu acredito que... Ela é individual, ela é familiar? Como é que é? Eu acho que deve iniciar dentro de casa. Deve, conversando com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos, que têm um peso significativo muitas vezes na escolha, os filhos. O que mais importa para nós? Pronto. É uma proximidade da escola, é a proximidade do trabalho de um ou de outro, a facilidade de ter acesso a bancos, centros comerciais. O que é mais importante para aquele casal, para aquela família? Para cada um, né? Para cada um. Ou Porque, seja, às vezes... quando você já vai procurar um imóvel com esse entendimento, facilita demais o processo. Vou botar uma... Aqui não tem casca de banana, mas eu vou lhe dar uma empurrada aqui no canto da parede agora. Tá.
o marido e a esposa. Olha só, o marido trabalha na Zona Norte, a esposa trabalha na Zona Sul. Onde compra o imóvel? No centro? Por exemplo, é esse tipo de questionamento que precisa ter, né? Porque muitas vezes vão pensar, dependendo da família, vamos supor, hoje as famílias cada um tem o seu carro, Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Outras vezes na sua não. realidade, fale pela sua realidade. Na minha realidade, sim. Hoje, os filhos têm, às vezes, já são maiores, né? Tem seus carros, ou seja, já temos que ter um imóvel que comporte 3 carros. Sim. Por exemplo, já é um ponto. Quantos quartos eu preciso ter? Eu preciso de um para cada um. Visita, você gosta de receber na sua casa ou não gosta de receber e não precisa ter? Você trabalha de casa, quer ter um home office, quer ter o seu escritório? Então, essa conversa, ela tem que acontecer dentro de casa para você já ter um entendimento, senão você vai perder muito tempo procurando e muitas vezes coisas erradas. E vai receber muita informação que não te interessa. E dá uma lista mínima aí, de variáveis, né, ou de tópicos, ou de pontos, que o casal não deveria ir para o mercado antes de ter isso respondido dentro de casa. Bom, o ideal seria primeiro, localização. Localização. Aonde que ele é um dos pontos chaves, né? Onde que ele imagina que seria mais importante ele morar. Sim. Número de quartos, número de vagas de garagem. Localização seria bairro ou região? Pode ser região, né? Porque Pode ser às vezes região, um né? bairro ao lado é um bairro interessante também, né? Uhum. Então pode ser uma região. Então, se você está chegando por um corretor, uma imobiliária, falou, olha, nos bairros que nos interessam são esse e aquele. Pronto. Ok. Nós precisamos, no mínimo, de 3 vagas de garagem. Ok, garagem. Número de dormitórios. Número de dormitórios. Você quer os dormitórios com suíte ou sem suíte? Com ou sem suíte. É importante, isso realmente assim, algo que vai fazer diferença de você não fechar um negócio, porque muitas vezes eu posso chegar, não, eu quero 3 suítes. Não, mas eu encontrei para você 3 dormitórios com uma suíte. Não serve. Uma pergunta que eu sempre ajudava muito o cliente a fazer assim, olha lá, você está me falando que você quer um apartamento com 3 vagas de garagem, ou uma casa com 3 vagas de garagem, com 3 suítes, uma sala ampla, você quer uma churrasqueira a carvão, porque você gosta de fazer um churrasco. Mas no sul, gente, é obrigatório. É obrigatório. Se você fizer um apartamento ou uma casa sem churrasqueira... A carvão. A carvão. Carvão. Não é negócio de churrasqueira elétrica, não, porque lá não conta, não. Você perde muita venda se você fizer isso. Ou seja, se eu já vou com esse entendimento e eu pergunto para o cliente assim, se eu encontrar esse imóvel, é perfeito, você adorou esse imóvel, só que ele não tem 3 suítes. Tá. É uma suíte e 2 dormitórios. Eu nem te apresento, isso geralmente coloca a pessoa em xeque, ela... me mostra, quem sabe. Ou seja, então existe a possibilidade. Condição de compra. Por exemplo, o Felipe comentou sobre você ver se tem crédito. Dentro do meu nicho, muitas vezes isso não é questionado. Sim. Mas, muitas vezes, a pessoa, se ela for usar o crédito, ela também precisa saber que ela pode, porque ela vai ter que dar um valor de entrada significativo, pensando no médio, alto padrão. E muitas vezes ela consegue comprar esse imóvel parcelado direto com a construtora. Na minha região é muito comum. Né? As construtoras parcelam lá, às vezes, imóvel pronto, em 100 vezes. Ou se é um imóvel na planta, 100, 120 vezes. É uma coisa comum. E às vezes o cliente também não tem essa informação. Ele não sabe que ele pode comprar direto com a consultora. Ele não vai ter os juros do banco. Ele vai ter apenas uma correção do metro quadrado, do custo da construção. Então, assim, as informações que são importantes nesse primeiro momento é qual a localização, quantas vagas de garagem, quantos quartos, mas sempre assim, o nosso ideal é 3 suítes, mas se nós encontrarmos 3 dormitórios com uma suíte e estiver dentro do que a gente espera, também serve. Perfeito. Então, acho que esse é o ponto básico. E ter aquela clareza, né? Não, perto do seu trabalho, perto do meu, perto da escola das crianças. O que é mais importante pra gente? Ou não, às vezes o casal vai falar assim, não, pode ser lá, ou pode ser aqui, ou pode ser... Mas isso dificilmente acontece. A verdade é que são muitas variáveis, né? São muitas variáveis. No teu caso, no teu segmento, porque nesse segmento aqui, de médio alto, meu Deus do céu, vamos lá. Aonde? Próximo do teu trabalho, do meu trabalho ou da escola das crianças? Aí, assim, quanto tempo tu vai passar no teu trabalho ainda? Porque tu tá há 4 anos, tu se aposenta. Aí, ou então, quanto tempo as crianças... Nós vamos comprar um lançamento que vai entregar em 5 anos, mas as crianças em 4 anos já estão fora da escola. E tem um outro detalhe, Paulo. São muitas variáveis. E tem um outro detalhe que para esse público aqui, muitas vezes se torna significativo, é o quê? Qual é a região que mais se valoriza? Porque muitas vezes eu moro numa região, mas eu prefiro ir para uma outra que eu vou ter meu imóvel mais valorizado, porque hoje minha condição melhorou. Tem isso também. Basta dizer assim, essa coisa aí. Eu quero ouvir a sua opinião, Felipe, porque
é importante a pessoa, no teu caso é um pouco diferente, mas é importante a pessoa sair com uma ideia de valor, porque às vezes eles têm, no teu caso não, mas assim, no médio alto padrão, eles têm às vezes receio de dizer para o corretor, ou medo, ou desconfiança de dizer para o corretor qual o valor do imóvel que eles estão procurando. E sabe que esse é um fator que atrapalha muito o processo. Demais! Por quê? O cliente, eu sempre falo isso, o cliente fala o quanto ele quer pagar, não quanto ele pode. E aí o que acontece? Muitas vezes ele começa a ver o imóvel dentro daquilo que ele falou para o corretor. Sim. Eu estou procurando imóvel de 500 mil, 600 mil, 1 milhão. E o corretor começa a mostrar, e aquele imóvel ele não gosta. Mas por quê? Porque talvez o imóvel que ele goste seja de 1,5 milhão, de 700 mil. Ou seja, se ele tivesse passado essa informação antes, mas o que acontece? Muitas vezes, aí vem o ponto de ter confiança. Porque ele tem medo que talvez o corretor ofereça um imóvel para ele acima do preço que é, porque ele falou que pode pagar mais. Pois é, gente. Por isso que a confiança faz diferença. Mas esse medo hoje em dia, né, para você que é cliente aí que está nos assistindo, não tem como corretor. Antigamente, sim, eu até entendo. Eu sou antigo um pouquinho nesse mercado, 38 anos nesse mercado. Sim, às vezes o preço o corretor dava em função do cliente. Mas hoje está tudo registrado na internet, está todos os números. Você às vezes até encontra aquele mesmo imóvel já com um anúncio antigo dele. Isso. Então, não tem como o cliente ter esse medo, né? Mas, assim, às vezes clientes têm esse medo. Felipe, me fala. Nós começamos essa conversa aqui com o Wagner sobre esse ponto de perfilamento, né? No teu caso, tem muita opção para o teu cliente decidir, ou vai mais naquilo, meu amigo, o que você pode comprar é isso aqui? O que cabe ainda, o que resta ainda para esse cliente tomar decisão? Mesmo em segmentos econômicos, hoje a gente tem muitos lançamentos em segmentos econômicos que a pessoa acaba optando por um ou por outro. Sim. Mas, como essa é uma população muito sensível na renda, Sim. então qualquer detalhe faz muita diferença. Eu vou falar, peguei um caso semana passada. Detalhe financeiro, não? Financiamento mesmo. Peguei um tá. caso na semana passada. Um casal com filho, já era casado há uns 8 anos e não conseguia sair do aluguel. Estava morando na casa da sogra, e aí teve que sair da casa da sogra, estava num aluguel. Aí a gente estava falando sobre um lançamento, aí o marido queria numa localização tal. E a esposa queria que o imóvel tivesse varanda. Aí a gente chegou no impasse. Sério? Porque o da localização era mais caro e com varanda era mais caro ainda. Mais caro ainda. E a renda deles não chegava. Não chegava. E aí a gente está nesse... Aí eles falaram, não, então a gente vai esperar, vai comprar mais para frente, vai juntar dinheiro. Mais caro, né? Comprar mais caro, mais na frente. Aí a gente vai falando, porque o apartamento não espera, ele vai valorizando, sua renda não vai conseguir chegar. Se a gente olhar hoje, a renda não está acompanhando o padrão do valor do imóvel. Então, principalmente no mercado econômico, as pessoas lançavam imóveis lá no Rio de Janeiro há 4 anos a 150 mil. Sim. Então, uma pessoa que tinha um salário mínimo pegava essa entrada. Então, era muito fácil pegar um imóvel. Hoje, os lançamentos, os mais simples, apartamentos de 37 metros quadrados, eles estão 250 mil. Caraca. E aí você já mudou o padrão de renda para essa pessoa. Quem tem salário mínimo já não consegue comprar esse imóvel de lançamento. Aí eu estava explicando isso para ela. Aí ela estava lá com o filhinho dela, eu falei... Você aguenta passar mais tanto tempo aí? Você já pensou no futuro do seu filho? Se você não conseguir comprar esse imóvel e isso piorar ao longo da sua vida e você ter que viver de aluguel, o seu filho não vai ter nenhum patrimônio depois que você for? Perguntas de implicação do spin selling aí. Ela começou, o olho dela encheu de lágrimas, ela abraçou o filho. E ela falou, eu quero sem varanda mesmo. Tu também, não, é sério, mas tu também foi sacando aí, porque ele foi na jugular. Não, mas você fez certo, porque as pessoas precisam ser questionadas a isso. Precisa dessa ajuda, eu não tenha entendo dúvida. que se ela não tomar aquela decisão de ela estancar a sangria do aluguel e ter alguma coisa que valorize, e eu explico isso para ela, você não vai conseguir o imóvel do sonho agora, mas você vai estancar uma sangria e você vai pagar, seu imóvel vai valorizar e daqui a pouco você vende esse imóvel e você vai para o imóvel do seu sonho. E o pessoal do Minha Casa Minha Vida, muitos deles acham que se eles comprarem o imóvel, vão ter que ficar com o imóvel pro resto da vida, né? Acho que eles não entendem que eles podem fazer, né? Não é isso? Eu falo, gente, o resto da vida é casamento. Agora, Wagner, me diz uma coisa, você que também é especialista em pessoas. Essa vozinha mansa do Felipe... Pegou no emocional, né? Pega... Não, ele você já viu como é que ele fala? Ele fala baixinho, fala e tudo... Gente, eu não queria ser cliente teu, não. Ó. Ainda bem que você é uma pessoa correta, empática, que vai realmente fazer pelo na melhor verdade, do cliente. A gente entende a dor do cliente. E eu entendo que se ela não tomar aquela decisão ali, ela vai viver do aluguel a vida toda. Ela precisa estancar aquela sangria. E é muito bacana isso que você falou, porque é muito melhor você esperar o imóvel ideal
tendo comprado o imóvel que você pode. Exatamente. Porque você vai pegar aquele teu dinheiro que você pode hoje, ou a condição de financiamento que você pode hoje, e vai valorizar o teu Vai dinheiro, valorizar o dinheiro. a tua condição. Exatamente. Então é perfeito isso O que você falou. corretor tem que saber de economia, tem que saber como que funciona a economia, como é que funciona a inflação, como é que funciona a valorização de imóvel, mesmo que ele seja econômico, Isso aí. mesmo que ele atue no econômico. O corretor do econômico, às vezes, não quer estudar, saber essas informações, mas, gente, mesmo que você atue no econômico, você tem que ser um corretor de alto padrão. Não É fala, isso aí. Não, o Felipe, atendimento tem que ser de alto Tem que ser de padrão. alto padrão. muita gente fala, os Né? meus amigos do alto padrão falam, Felipe, você é um corretor de alto padrão do econômico. Mas a gente tem que ser alto padrão, porque a nossa vida é servir aos clientes, gente. Eu gosto muito dessa definição de eu atuo no segmento de imóveis econômicos, mas meu atendimento é de alto padrão. É isso. Não pode mudar, porque Não pode. um pode pagar mais, outro pode pagar menos. Onde é que Tem que você ser viu? sempre de alto padrão e com a melhor qualidade possível. Wagner, quando é que o corretor dá assim sinais de que não é um corretor confiável? Quando é que você começa a levantar a bandeirinha vermelha de opa, peraí, quando é que você acha que que características tem esse corretor que eu tenho que ficar com o pé atrás? Eu acho que um ponto-chave, por isso que a conversa pessoalmente é interessante. Aham. Porque você consegue fazer algumas leituras, por mais que você não tenha esse conhecimento profundo. Tá. Estou conversando aqui com o Paulo e ele, durante a conversa, ele nunca olha para mim. Ou seja, ele não Opa. tem segurança. Opa. A própria linguagem corporal, Aham. durante um atendimento, demonstra demais se a pessoa Ele- tem confiança ou não. Ele pode até não ser de má fé, mas Sim. não é seguro. Isso não quer dizer que é má fé. Às vezes ele Aham. realmente não tem Não confiança. tem conhecimento. Eu falo né? o seguinte, para você a confiança, a autoconfiança tem cheiro. Uhum. Você percebe naturalmente, por mais que você não seja um profundo conhecedor, Uhum. se alguém transmite confiança ou não. Ela olha nos teus olhos, a postura dela demonstra firmeza no que ela está falando, ou ela tem muitas dúvidas. Ela, na hora de dar uma informação, não tem aquela convicção do que ela está falando. Uhum. E durante um atendimento, você começa a fazer algumas indagações, algumas perguntas, você vai perceber. Por isso que acontece muitas vezes de corretores, um cliente vai procurar um imóvel, ele está falando com 3, 4, 5 corretores, Sim. e às vezes alguns apresentam o mesmo imóvel e ele escolhe um corretor. Geralmente ele escolhe aquele que transmitiu melhor, com mais confiança. Sim. Então, assim, durante uma conversa, por isso que essa conversa pessoal, uma videochamada hoje está sendo muito utilizada, você já começa a perceber. Porque às vezes no WhatsApp, Sim. ficar só no WhatsApp, que hoje é uma comodidade para todo mundo, Sim, você não consegue perceber muito. Ainda mais hoje com as inteligências artificiais, né? é verdade. O cliente me perguntou isso, eu respondo o quê? Uhum. O chat GPT O chat, ele ou vai lá outras e- inteligências vai te dar uma orientação. Uhum. Agora, aqui, o frente a frente, não tem vida chat real. GPT, é vida real. Aí é vida real. É vida real. Aí você consegue perceber se a pessoa te transmite confiança, se ela sabe o que ela está falando ou não. Em um outro episódio, a gente conversou aqui com o professor Tarcísio e eu fiz essa mesma pergunta e ele disse assim, quando o corretor é agoniado, muita agonia. Sim. Não, Paulo, eu não estou falando Ansiedade. quando o corretor é celery. Celery não, celery está ok, porque ele é assertivo, tá e tudo. Mas o corretor que agonia demais, agoniado é um termo bem nordestino aqui para gente. Vocês entendem, né? O que Sim, que é agoniado, sim, né? sim, Lógico. sim. Mas assim, agoniado demais, pressão demais e tudo, alto lá. Hã? E tanto que tem uma coisa muito interessante quando eu vou ensinar os corretores a fazer esse atendimento, é que, por exemplo, quando o cliente encontra uma propaganda numa rede social, e o corretor, aí ele entra em contato. Fala, entrou o cliente, o nome, o telefone, Aham. etc. O que muitos corretores erram nesse momento? Sim. Falar, olá, seu Paulo, tudo bem? Eu vi que o senhor aqui se interessou por esse imóvel, vamos agendar uma visita? Ou seja, ele já está pulando uma etapa, às vezes o cara só Agendar achou, uma visita? só achou legal o imóvel, quero saber. Às vezes, muitas vezes é como a gente chama, topo de funil. Ele está começando um interesse, Aham. ele acaba assustando o cliente. Lógico. Então, aí entra o agoniado. É o agoniado. É o agoniado. Ele fica A forma de atropela. abordagem tem que ser diferente. Ele atropela. Ele Dá uma atropela. característica aí de um corretor do teu segmento, Felipe, que você diria assim, primo, esse cara... Eu diria levanta que a antena. eu diria que é o mesmo do Tarcísio, que é o corretor que tenta empurrar a venda a qualquer custo. Empurrar. Eu não compraria desse corretor. Uhum. Que Ele- ele não se atenta às necessidades do cliente, ele não é um bom ouvinte. Então o cliente passou informação e às vezes ele Ignora? ignora, pega a informação do cliente, joga no lixo. Então, e esse Porque ele produto, não e esse ouve, negócio ele não aqui? ouve. Ah. E aí ele quer ofertar para o cliente algo que o cliente não quer. Ou o corretor que... Porque às vezes o cliente chega
e ele chega por eu quero um imóvel com determinadas características. Mas nós, como corretores, a gente entende que a gente tem um imóvel que são características diferentes daquela que ele chegou, mas que vão atender a família dele melhor. Tá. Então, a gente sempre tem que... você chegou por esse aqui, mas eu acredito com o que você me falou, que esse aqui vai ser melhor para vocês. Você quer dar uma olhada para a gente fazer essa comparação? E aí a gente fala, poxa, obrigado pelo seu conselho. Isso é uma venda consultiva. É? Venda consultiva. Nessa hora, o corretor de imobiliária, ele exerce um papel melhor do que o corretor de house, porque o corretor de house está comprometido com a venda do produto da construtora dele. Que não é, gente, não é pecado, não é crime nem nada, não. Ele foi Natural. contratado para defender aquele produto ali. Já o corretor de imobiliária, ou o corretor mesmo independente, autônomo, né, ele é um corretor que está mais livre para poder prestar outro tipo de serviço. No segmento de vocês, isso acontece também? Acontece. E já aconteceu comigo de eu orientar o meu cliente a comprar com outro corretor, porque o produto era melhor para ele. Era melhor para ele. Era melhor. Aí é o melhor. Falou, Felipe, eu achei esse anúncio aqui. Esse imóvel tá contigo? Eu falei, não tá. E aí eu olhei e falei, cara, esse produto tá bom. Até eu compraria. Pode comprar. Tentei parceria com o corretor, não consegui. Falei, cara, compra. Eu não vou ganhar nada, mas você tá não feliz. custa nada você tentar uma parceria, né? Quem tem que definir isso é o cliente. Na verdade, não adianta a gente tentar, não, né? O cliente, cara, se você quiser a minha conselho... E aqui vale, tá, gente? Vai que você foi... Vamos lá. Você foi, cliente, num lançamento. Foi, ia passando, desceu, conversou com o corretor lá. Legal, o corretor tem o seu mérito, lhe atendeu, lhe fez gostar do produto. Não foi o suficiente, preste atenção, cliente. Na verdade, eles aqui que são os protagonistas, mas eu vou ajudar aqui, vou criar esse contexto aqui para vocês opinarem. Boa. O cliente chega, vai no lançamento, e aí atendido bem, gostou do empreendimento, mas não foi o suficiente para tomar uma decisão ali, porque precisava ver outras coisas. Encontra outro corretor fora que se apaixona. Corretora, enfim, se encanta com o atendimento dele, com a segurança, com a verdade, né, a honestidade dele. Chegam à conclusão de que realmente o melhor empreendimento para ele, para a realidade dele, era aquele que ele tinha ido ver sozinho. Cabe, nesse instante, o cliente chegar e dizer assim, cara, é o seguinte, eu vou te levar para esse negócio, porque você é que vai me assessorar na compra. Aquele rapaz vai assessorar na venda, mas você vai me assessorar na compra. Ele defende o interesse da construtora e você vai defender o meu interesse. Você topa isso? Isso seria factível e seria ético da parte do cliente, na opinião de vocês? Começa contigo. Na minha opinião, totalmente. Totalmente. Inclusive, é muito natural isso nos Estados Unidos, né? Não, nos Estados Unidos não Ter tem o dúvida. cliente, ter o corretor da compra e da venda. O buyer's realtor Natural. e o seller's realtor. São os dois. Se imagina, eu sou o cliente, estou procurando imóvel. Fui num stand, como você colocou. Gostei daquele imóvel, mas eu encontrei um corretor que eu confio. Leva ele contigo. Leva. Ele vai fazer a parceria, vai dividir a comissão, mas o cliente não tem que se preocupar com isso. Pois é. Esse é o negócio do corretor, da imobiliária. Não sei se é o Thiago, acho que é o Thiago que está aí, né? Fale naquela câmera para o cliente, por favor, nessa câmera aqui, e fale para o cliente que ele pode fazer isso e deve fazer isso, porque é a necessidade dele que está em jogo. Cliente, Né? se você está procurando um imóvel e você encontrou, tem um corretor que você confia, ele pode te representar em qualquer lugar. Ele pode ser a pessoa da sua confiança que te ajuda a escolher o imóvel, por mais que ele não seja o representante oficial daquele imóvel. Ele vai fazer uma parceria com a imobiliária, com a consultora, e isso você não tem que se preocupar. Esse é um problema profissional dele. Pronto. Mas então encontre alguém que você confia para te ajudar nesse processo. Você pensa assim também, Felipe? Como é que é a sua visão? Eu penso exatamente assim. O cliente é o que manda. Às vezes o próprio cliente fica constrangido, né? Ele De, fica de, assim, constrangido. de ofender o Ele fica corretor. Mas aí Poxa, eu já vi com ele, tadinho. Vou mexer no dinheiro dele. Mas o corretor tem que ser de confiança. Corretor, médico, mecânico, pedreiro. Ih, cara, tu só tá indo em profissão aí, bronca. Tem que ser de confiança. E Muita confiança. Hoje, eu atendo muitos imóveis hoje que não são meus, mas os clientes querem comprar comigo. Sim. É isso. Porque eles confiam em mim. Eu acredito que isso aconteça com vocês. Lógico, isso Chega aqui. super natural. Eu já passei por um caso em que o cliente viu o imóvel sozinho com o proprietário, porque tem muito, às vezes o proprietário anuncia sozinho no usado. Ele viu, ele falou, Felipe, eu quero comprar esse imóvel. E eu já fui lá. Eu falei, tá bom, o que você precisa de mim?
eu quero que você tente pegar a captação para você. Uhum. Aí eu fui no imóvel, estava vazio, não conseguia. Aí ele arrumou o telefone do proprietário, me deu Para você captar. para eu captar, para poder vender para ele. Olha só. E o proprietário me pagou a Isso comissão. é confiança absoluta. Ele falou, Isso obrigado. é o corretor da família, isso aí. É igual o médico da isso, família. é isso É o aí. corretor da família. Não tenha dúvida. Vamos falar aqui um pouquinho, nessa reta final aqui, sobre o especialista, o corretor especialista. Né? Corretores especialistas. Vocês entendem que o cliente ele deve optar pelos especialistas ou pelos generalistas? Como é que vocês enxergam isso aí? Eu acho que uma tendência já vem há alguns anos, é o corretor se especializar. Tanto que uma coisa que eu sempre falo, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu sempre falo que corretores de sucesso, geralmente, eles são especialistas em algo. Por quê? Acredito piamente nisso. Exatamente. Por exemplo, o Felipe é um cara especialista em ajudar a pessoa a ter essa primeira moradia. Cara, Ou seja, ele traz conteúdo, ele dá dicas, ele fala qual que é o processo, como que você pode mudar uma situação que... Tô lá, tirei meu nome do Serasa, mas não estou conseguindo aprovar. Ele sabe o porquê isso acontece. Quem vai comprar um imóvel de alto padrão conhece a região, sabe onde está valorizando mais. Ou seja, quem tenta vender de tudo acaba não ajudando o cliente e nem se ajudando. Então, eu acredito muito nessa questão de você ser um especialista e dominar ou uma região ou um tipo de imóvel. sim, essa especialização ela pode ser de Ela de pode várias ser variada, formas. né? Nicho e subnicho. que a gente Nichos, chama. subnichos. segmentos, nichos, subnichos, tem os hipernichos. Tem gente que é especializada num condomínio. Sim. Isso, Ele é o corretor do condomínio. isso. Inclusive, estava ontem num evento que a gente participou. Ele é um aluno meu de mentoria e ele passou a vida inteira de corretor dele. Ele veio agora para Fortaleza, Aham. mas ele passou a vida inteira dele no ABC Paulista, Sim. vendendo apenas casas em um condomínio. Em um condomínio. Em um condomínio específico. Ou seja, só que lá naquele condomínio ele tinha o domínio total, os clientes confiavam todos os imóveis que estavam vendo para ele, Sim. porque nenhum outro corretor de fora Aham. dominava mais aquele condomínio do que ele. Olha aí. Então eu acho que é super natural. O que você pensa sobre Eu o tam- corretor especialista no segmento econômico? Eu Existem? Existe. O que comem? Onde vivem? Como se acasalam? Em geral, hoje, como tá super em alta os alto padrão, às vezes o corretor acha que ele sobe de vida quando ele vira alto padrão. É isso aí. E é assim, não é uma bobeira. Não, assim, não é verdade. eu olho lá, eu tenho imobiliária hoje, a gente traciona muita coisa através por conta do meu posicionamento. Sim, digital, né? E assim, assim, o corretor não precisa sair do econômico para ter uma vida de alto padrão. Sim. Então dá para ele se especializar, porque é que a gente fala, se você estudar esse mercado, gente, você vende um produto, mesmo que ele seja econômico, ele é caro. É caro. Não, caro. Assim, o valor dele de aquisição é um valor. Não, e se- o preço, na verdade, de aquisição é o preço alto. E assim, o cliente, ele deve sim procurar corretores que são especialistas, ou especialistas na região que ele quer, ou especialistas no segmento econômico. Porque o especialista vai saber de todas as nuances dali. Se ele pegar um corretor, exemplo, lá no meu mercado, se ele pegar um corretor que atua na Zona Sul, geralmente o cara nem quer vir para a Zona Norte. Quer vir, vou nada. Eu ligo para o Felipe. Vai lá, Felipe, me ajuda olha aí. Só. Então, pronto, entrando nesse ponto aqui, porque realmente a gente está. Caraca, falta tempo, sempre falta tempo. Nádia, você tem que dar um jeito nisso, Nádia. Tem que arranjar mais tempo para a gente aqui. Como é que a gente sabe? Né? Que sinais a gente tem aí de que nós estamos diante de um especialista? Por exemplo, você diz assim: olha, eu estou querendo no bairro tal. E nitidamente o cidadão não é o corretor, não é daquele bairro. Ele trabalha nesse bairro aqui e eu quero lá. Eu fui indicado, digamos que seja isso. Eu fui indicado, né? Na verdade eu recebi uma indicação de um amigo meu, a Nádia aqui chegou e me indicou o Wagner, como corretor. Aí eu vou para o Wagner. Wagner, eu estou querendo trabalhar, eu estou querendo um imóvel lá naquele bairro ali, aquele bairro lá. E o Wagner trabalha aqui, não trabalha naquele bairro lá. Como um corretor especialista se comporta numa hora dessa? Bom, que ele com faz? certeza há um ponto que quando você falava já veio na minha cabeça. Ele não vai conhecer o imóvel junto com o cliente. Sabe aquele que o corretor conhece, nossa, que bonita essa sala. Olha que quarto amplo. O corretor vai Ele vai antes se surpreendendo junto com o cliente. Se de repente não é uma região que ele conhece, que ele domina, ele vai antes, ele vai ver quais são as facilidades.
Hoje ele pode pesquisar, ele pode até usar a própria inteligência artificial Sim, para ajudá-lo pra a trazer ajudá-lo. informações. Uhum. E ele vai chegar naquele imóvel antes, ele vai conhecer aquele imóvel e ele vai apresentar aquele Sim, imóvel. tá. Né? Eu entendo que se eu sou um cliente, chego no imóvel e Tá. o corretor fala assim, ó, fica à vontade. Porque primeiro ele não domina o Porque não imóvel. domina Ou o quando imóvel. ele entra com você falando assim, nossa, olha que salão, nossa, bonito mesmo, né? Ah, não, tá precisando de uma reforminha aqui. Então, assim, aí você percebe que aqui não, ele não domina. Visitante junto ele com o cliente. veio Ele conhecer está visitando junto com o cliente. Né? Tanto que eu sempre falei para corretores assim que eu conheço, que tenho proximidade, Tá. que já trabalharam comigo, vá conhecer o imóvel, vá conhecer a região, para você apresentar para o cliente. O que você pensa sobre isso? E aí eu vou botar uma coisinha aqui para vocês pensarem. Vamos lá, o que você pensa sobre isso? O que um corretor no seu segmento deveria fazer diante desse cliente que disse, mas é ali que eu queria e você trabalha aqui? Eu busco parceria. Busca parceria. Eu busco parceria. Era Porque essa a provocação aí eu que busco queria uma fazer. parceria de alguém que eu conheça e eu confie. Uhum. Porque aí você está transferindo isso para o teu cliente. Né? Aham. Então você vai pegar esse cara aqui e o teu parceiro de corretor precisa ser fechamento contigo, né? Tá. Que igual fala lá no Rio, tem que ser Aham. fechamento. Cara, você não vai botar meu cliente numa furada. Eu não conheço a região aí Uhum. e talvez a gente não tenha tanto tempo hábil, dependendo do volume, Sim. de conhecer profundamente, Sim. porque às vezes o corretor, para se especializar em uma região, ele demora anos. É. Então, É. seu cliente vai querer um imóvel ali, você não tem esse tempo hábil para ser o especialista na região. Aí você vai ter que procurar esse nível de parceria de alguém que você conheça, que esteja no mercado Sim. e que vá ajudar o teu cliente nessa dor que ele tem ou nessa procura que ele tem de encontrar a melhor opção para ele. Wagner, tendo mentorado já tanta gente, tendo já ensinado para tantos corretores, por que os corretores têm tanta dificuldade de aceitar a ideia do foco ainda, a ideia de definir um nicho, definir um foco, para se especializar nesse foco? Por que eles temem tanto em isso? Ele acha que ele está perdendo. O que não tem, né? O que não tem. Ele acha que está perdendo o que Perdendo não o tem. que não tem. Porque ele pensa assim, não, mas caramba, eu quero entrar no econômico. Aham. Mas daí aquele cliente que vir comprar um outro tipo de imóvel ou uma outra região, eu vou perder. Ah. E na verdade, isso que ele falou, eu acho perfeito essa questão da parceria, mas no meu ponto de vista não exime a questão de ele ter que conhecer o imóvel igual. Ah, sim. Porque o cliente Porque senão confiou ele em vira um mim. passageiro, né? Não, Eu sim. fiz a parceria com o Felipe. É. Beleza, Felipe vai me ajudar, vai me orientar, vai buscar opções, mas eu tenho que ir lá e conhecer o imóvel. Porque o cara está acreditando em você, né? Porque aí Ele vem um tá risco. confiando em você. Eu vou dizer que existe um risco profissional técnico para o corretor. Se eu transfiro totalmente o atendimento para aquele corretor, o cliente vai falar assim: caramba, confio no Felipe agora. Não, exatamente. O que eu quis dizer no meu ponto é que você não Não, os dois consegue estão se certíssimos. tornar um especialista, Sim. mas você precisa de alguém que você confie Com certeza. e aí você vai pegar um briefing, né? De vai gerenciar isso. Você vai gerenciar essa O que expectativa. vocês estão dessa. falando, olha só o que aconteceu comigo. Veio uma onda aí de a gente vender na Flórida, vender na Flórida, vender na Flórida. Aí me trouxeram essa ideia de vender na Flórida. Eu disse, cara, tá bom, eu vou vender na Flórida também. Só que antes disso, eu vou me tornar corretor na Flórida. Eu vou para lá, eu vou me tornar corretor, eu vou fazer o curso, eu vou tirar, porque eu tinha, no caso, como eu tenho já o SSN e tudo, mas enfim, é um caso muito específico, nem todo mundo pode simplesmente chegar e fazer isso sendo estrangeiro, né? Mas, e aí eu fui me tornar corretor na Flórida para entender tudo isso, mas não para ir vender sozinho. Eu tenho minha parceira lá, mas quando eu vou com um cliente para vender na Flórida, ele quer contar também com a minha, pelo menos com as minhas perguntas, não necessariamente com as minhas respostas, porque as respostas quem tem que ter é ela, mas ele quer contar com as minhas perguntas. Sabe aquele médico que você leva junto, que é o médico da família, para poder fazer as perguntas certas com o especialista? Para me ajudar a fazer as perguntas certas, né? É por aí? Vocês acham? É por aí. Acredito sim, cara. Você entra como um advogado dele, quase. isso aí. Entra como advogado dele, isso né? aí. Aí, o que é que a gente faz agora? Tendo que terminar o programa? Como é que a gente faz um negócio desse? Gente, a gente tem que continuar isso aqui. Então, assim, vocês vão me prometer que vocês vão voltar aqui. Vamos voltar. Quando vocês estiverem aqui em Fortaleza, tá certo? Individualmente ou em grupo. Não sei se vocês vão formar agora uma dupla sertaneja. Eu toco bateria, Wagner. Ele é guitarrista, não é guitarrista? É cantor, guitarrista. Cantor, guitarrista e você toca bateria? Bateria. Cara, Fui criado na igreja. A gente é criado na igreja. Tem que tocar um instrumento. Eu vou agenciar vocês, então. Que eu não toco nada. Mas, olha, que alegria, que coisa boa essa conversa. Fluiu muito bom, muito bem, muito rápido. Passou rápido demais isso aqui. Passou rápido.
Como é que a gente encontra você, Wagner? Nas redes sociais? Quem está nos assistindo encontra você como? Em rede social, como é que é lá? Wagner Bonato. Wagner com W. Bonato com um T só. Com um T. Um Bonato T só. com um T. Bonato com um T. A tendência da gente é botar 2 N's, Aham, 2 T's. É isso aí. Mas é com um T só. Você vai me Wagner encontrar Bonato. no YouTube, no Instagram, no TikTok, apesar de eu não ser um TikToker, É, mas eu tô lá também, então... é. por aí. Legal. E como que a gente encontra você, Felipe? No Instagram, no TikTok, Felipe Machado, o corretor. É o @. Felipe Machado, o corretor. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. O Mas se Felipe pesquisar Machado, lá, corretor. Felipe Machado, corretor, no Vai Google, aparecer, mano. vai aparecer. Legal. Meus perfis aparecem. Legal. E como é que as pessoas compram esse livro aqui, seu, Wagner? Na Tá internet. aqui, ó, Wagner Bonac, na internet, né? Na internet tem a Olha aí, venda, frete corretores. grátis para todo o Brasil. Legal. Hoje eu vou vender. Show, parabéns. Obrigado. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado a você pelo convite, foi uma honra estar junto contigo, falar para essa audiência maravilhosa e ajudar um pouquinho com o que a gente já aprendeu Isso, nesses anos de trabalho. Isso. E eu agradeço também, Paulo, ser uma referência para mim. Wagner aqui, eu tô do lado de gigantes aqui, gente. Obrigado pelo convite, de verdade. Que bom. Nós aqui agradecemos, eu tenho certeza que a audiência também. Esse foi mais um episódio do Casa Concreta. A gente se encontra de novo no próximo episódio, na próxima semana, mas, ó, se Deus quiser. Então, até lá.